Olá, irmãos. Estamos no 20º dia dos 21 dias de oração e jejum. A ênfase nesta semana foi orar pela igreja, orar por uma igreja poderosa, orar a Deus por avivamento, despertamento espiritual, orar pelo propósito que Deus confiou às nossas vidas. E o tema de hoje é a importância da frase "nós pecamos", com ênfase em santidade. Meditaremos em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 1 ao 7, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, pois pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bom, você sabe a importância desta frase, deste reconhecimento, nós pecamos? Sabe a importância disto? Uma restauração de Deus, um avivamento, um despertamento espiritual, ele passa por esta consciência de coletividade e responsabilidade. Nós vemos este princípio em toda a palavra de Deus. Pelo menos 2 textos para nós percebermos que Deus espera isto de nós, do seu povo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, um versículo bem conhecido, diz o seguinte: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Note que é um chamado à coletividade, se o meu povo orar e se arrepender. Nós vemos isso também, este princípio em Neemias, né? Quando ele fica sabendo do estado que está Israel, Jerusalém. Olha só o que diz Neemias capítulo 1, versículo 4 a 7. Logo depois, é claro, ele estava no exílio, né? Olha as palavras dele. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos. E quando ele faz isso, ele está falando de pecados cometidos há muitos anos, 50, 60, 70, 80 anos atrás, que talvez ele nem estava nascido ainda ao ele fazer isso. Mas por que ele faz? Porque aqui é um princípio da palavra do nosso Deus, e Deus atende a sua oração. Nós vemos esta exortação tanto nos juízes de Israel, nós vemos isso também os profetas no Antigo Testamento fazendo a mesma coisa. Este pensamento, este princípio é fundamental para a igreja, pois nós somos um só corpo, nós somos um diante do Senhor. E nós vemos esta exortação também com a igreja. E de forma muito clara, Jesus apresenta este princípio às 7 cartas às 7 igrejas na Ásia. E como lemos o texto da carta a Éfeso, vamos meditar sobre essa carta rapidamente. Nós percebemos que todo pecado é individual, sim, mas segundo a palavra do Senhor Deus, alguns pecados se tornam coletivos, se tornam uma característica de todos, da igreja. Pecados individuais, eles podem ser coletivos também.
Nós percebemos, e é interessante, que uma igreja, apesar de ser o corpo de Cristo e ter várias pessoas, percebemos que, assim como uma pessoa, uma igreja também ela pode assumir características como ser mesquinha, arrogante, impiedosa, maledicente, preconceituosa, crítica e assim por diante. Pense nisso, igrejas inteiras, toda uma comunidade, dezenas de pessoas avaliadas por uma única sentença. Pode parecer injusto fazer isto, como talvez dizer que todos são assim. Será que não é possível de que tenha alguns que não estão daquele jeito, não estão cometendo aquele pecado e reprovem aquilo? Sim, claro que tem. Olha a carta de Éfeso, a carta a Éfeso, a gente percebe isto. Mas interessante, quando Jesus faz isto, e o fato dele mostrar e dizer essa sentença, vocês são assim, colocando todos no mesmo patamar, ele na verdade está querendo trazer este princípio para a vida da igreja, para que a igreja como um todo seja curada, e assim todos possam compreender o propósito de Deus para a igreja. Mas vamos pensar primeiramente como pecados individuais, eles podem se tornar pecados coletivos. A palavra do nosso Deus vai mostrar que quando nós substituímos a consagração de vida por capacitação humana ou carisma, colocamos a capacitação humana, carisma, acima da consagração de vida, acima do caráter. Isso com certeza faz com que os pecados se tornem coletivos na vida da igreja. Também, quando nós questionamos a palavra de Deus como o absoluto de Deus para nós, começamos a relativizar e dizer, bem, não é muito bem assim. Ou também quando nós reagimos por conta muito mais da influência social do que dos valores da palavra de Deus e dos reinos de Deus também. Quando nós negligenciamos os dons espirituais de admoestação e de exortação. Dons como estes são colocados para prevenir a igreja, proteger e curar também a igreja. Ou nós fazemos com que pecados individuais se tornem pecados coletivos quando a gente começa a derrubar as barreiras de proteção do nosso coração ou da nossa vida e começamos a dar lugar ao diabo. Nós vemos muito bem isso em Efésios capítulo 4. Mas a verdade é que Jesus é aquele que conhece profundamente as nossas vidas e a igreja também. Jesus inicia a sua palavra à igreja em Éfeso dizendo, eu sei o que vocês têm feito. E é por isso que somente Ele pode restaurar a igreja, despertá-la para honrar o seu nome e testemunhar de si para todo mundo. E o que significa esse abandonar o primeiro amor que Jesus fala para a igreja em Éfeso? É quando uma pessoa perde a alegria da salvação, aquele prazer na palavra, em Deus, o prazer da vida eterna também. Perde o encanto, fica como se fosse algo comum na vida. Também a pessoa passa a não cantar mais como antes. Consegue perceber muitas vezes a indiferença ao invés do envolvimento, percebe talvez o marasmo em vez da paixão, percebe talvez o descaso em vez do compromisso. E a gente começa a não mais testemunhar da fé como antes também. Você começa a se tornar mais crítico, talvez reclamar mais da igreja, da caminhada e, claro, vai passar a ler a Bíblia não mais como aquela que transforma a nossa vida e muitas vezes talvez só para distrair a mente ou como um desencargo de consciência. Então Jesus vai dizer àquela igreja, lembra-te do quanto caístes, arrepende-te e volta a fazer o que fazia antes, volte ao primeiro amor. E aqui 3 coisas a fazer. Primeiramente ele fala, lembra-te do quanto caíste. Lembra do quanto retrocedeu, o que fazia no início, o que diminuiu e o que precisa fazer. Faça uma projeção, veja o que Deus quer, o que nós podemos fazer, o que precisa ser feito. Lembra de como você começou, como era, veja o quanto retrocedeu e volte. Por isso que ele fala, arrepende-te, reconhece e muda. Reconheça onde você caiu, o que você fazia, o que deixou de fazer. Arrepende, reconheça e mude. Faça aquilo que Deus está querendo que você faça. E ele termina, volte ao primeiro amor, volte a fazer as coisas que fazia antes. A questão é, volte às obras com a motivação certa, o amor ao Senhor Jesus, a resposta de gratidão a tudo que o Senhor Jesus fez por você e por nós também. E ao final Jesus faz uma promessa
né, aquilo que ele proibiu para Adão e Eva não comerem da árvore da vida. Aqui nós vemos ele dando o direito de fazer isso. Versículo 2 fala, versículo 7 fala, aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Eu darei o direito de comer. Qual a diferença lá no passado, né, no jardim do Éden, e agora, né, ele fala no jardim de Deus? A questão é a paciência que nós precisamos, a perseverança que Adão e Eva não tiveram. Quiseram passar na frente das ordens do Senhor, e a obediência também que eles não tiveram. E aqui nós vemos Jesus conclamando a igreja a confiar nele, a igreja a voltar à obediência a ele, ser obediente também, para que possamos desfrutar do que Deus tem para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando essa frase ela é dita, né, com consciência, nós pecamos. Isto traz um avivamento de Deus sobre nós, restauração dele, e nos coloca novamente no caminho daquilo que Deus tem para nós. Voltamos a fazer tudo com amor a ele e como resposta de gratidão a ele. Temos a bênção de Deus sobre nós, temos a garantia de que ele vai nos conduzir em seus propósitos. Este é um bom tempo para nós retornarmos ao primeiro amor. Este é um bom tempo para nos colocarmos nas mãos do Senhor e sermos instrumentos dele. Amém? Vamos orar? Deus eterno, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos admoestados e exortados pela tua palavra. E percebemos, ó Deus, como é importante nós entendermos isto e dizer e reconhecer que nós pecamos. Todos assumir a responsabilidade coletiva, assumir, ó Deus querido, que somos um só corpo e, portanto, nós, ó Deus, caminharemos em direção ao Senhor e buscaremos a santidade a Ti e buscaremos a Tua vontade, Senhor. Pai querido, nos conduz assim, abençoa, Deus querido, a nossa igreja para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos os motivos de oração de hoje. Então separe um tempo para você buscar ao Senhor Deus, separe um tempo para que você honre ao Senhor com a sua oração. Se for possível, faça um jejum também, honre a Deus com o seu jejum. E assim ore por quebrantamento e rendição a Deus e arrependimento e confissão dos nossos pecados, seus pecados. E assim, é claro, um reconhecimento também dos nossos pecados da igreja. Talvez o outro irmão está pecando, você não, mas a vida dele também é sua responsabilidade. A dor dele também é a sua, e quando você faz isto, você está se colocando no lugar de intercessão. E também a intercessão é poderosa. Ore também para que tenhamos a consciência de sou responsável pela igreja. Ore por cura dos relacionamentos feridos e conserto dos relacionamentos quebrados. Ore pela cura da igreja. E ore para que sejamos uma igreja que busca a santidade. A palavra do nosso Deus fala que sem a santidade, sem a santificação, nós não podemos ver a Deus. E nós queremos ver o Senhor, queremos ver as suas obras e queremos ser usados por Ele. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus nos abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus.